Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 4. Romanos capítulo 4. Oremos, irmãos, vamos orar. Senhor, mais uma vez, diante de Ti, nós nos colocamos em igreja, reunidos para cultuar o Seu nome. Ó Pai, estamos aqui aguardando em Ti, aguardando e confiando que o Senhor disponibilizará para nós a Tua palavra, a interpretação, e, ó Pai, disponibilizando para nós um coração para amar a Tua palavra, disponibilizando, Senhor, situações para aplicar ela em nosso viver, disponibilizando para nós também, Senhor, um espírito adequado para obedecer a Tua palavra. Então, Senhor, nós estamos confiando que a Tua palavra terá um efeito inicial, progressivo e completo em nossas vidas. Confiamos na Tua palavra, no agir do Senhor através dela. Ó Pai, porque nós, ao aguardarmos em Ti, olhando para a Tua palavra, estamos aguardando no Senhor, na Tua palavra. E confiando que a Tua palavra é o poder do Senhor, é a palavra do Senhor, nós podemos confiar nela, Senhor, com todo o nosso coração. Por isso estamos aguardando isso em Ti, para a glória do Senhor, o nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1. Eu vou ler Romanos 4, 1 até o 8. Diz assim: Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Por quê? Se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Até aí a palavra de Deus, eficaz, pura. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está continuando, após o capítulo 3, é a argumentação dele de que a justificação pela fé não é uma coisa proposta como novidade ou uma nova maneira de Deus atuar. Nós encerramos o último capítulo, o capítulo 3, encerramos no último culto que estivemos e eu preguei em cima do capítulo 3, e a conclusão final é Paulo dizendo assim: olha, não há dois deuses, ou não há um Deus que se dividiu na sua maneira de agir de tal forma para judeus e de tal forma para gentios. Não, Deus age da mesma maneira. O problema é que as pessoas não perceberam isso. Na verdade, foi se mudando com o passar do tempo, e os judeus começaram a acreditar que Deus agia de uma determinada forma, ou seja, através das obras, né? Através da obediência à lei. E então, assim, Deus justificava. Se você obedecesse à lei e cumprisse a lei. Só que aí Paulo está dizendo, não era assim, não era assim. Agora, o que eu estou dizendo é que as duas coisas, essas duas maneiras, elas são de categorias diferentes. Nós encerramos assim o último domingo, o último sermão, que Deus dizendo que Ele é imutável e que Ele já agia assim, com a justificação através da fé. Então, Paulo já tinha apresentado anteriormente o argumento de o justo viverá pela fé, né?
que era um texto do Antigo Testamento. Ele estava lendo a Escritura e dizendo, a Escritura já disse isso. Agora, ele vai apresentar dois textos como um grito de sola Escritura, né? Ele dizendo, olha, não estou falando isso de mim, não é uma dedução lógica, puramente lógica da minha cabeça, ou seja, eu não pensei isso filosoficamente falando. Não, eu li e entendi. Eu li e entendi. E assim, me foi revelado. A Escritura me foi revelada. E então ele vai, a partir desse pressuposto, ele vai explicar como que isso funciona. Vamos trabalhar isso em todo o capítulo 4. E então, mas essa primeira porção, ela é a base bíblica para o capítulo 4, eu diria assim. Tá? Então, ela é a base bíblica para tudo que Paulo vai dizer no capítulo 4. E nós vamos estabelecer ela sim, se Deus nos permitir. Irmãos, há uma palavra que é muito comum e ficou mais comum para nós nos últimos tempos. Eu falo nossa igreja em si, nos tempos que nós estamos aqui congregando juntos, que é a palavra bem-aventurada. A gente tem cantado ela domingo após domingo no Salmo 32 e, de maneira maravilhosa, o irmão William falou sobre ela, né, no domingo passado, no culto à tarde, né? Então ele explicou o termo bem-aventurado. E mais uma vez hoje nós ouvimos esse termo de novo, bem-aventurado, em Lucas, conforme o irmão Wesley nos trouxe, né, a leitura de Lucas, bem-aventurado. E também nós vimos ele no capítulo 22, que é Deus dizendo para Abraão, benditas, bem-aventuradas serão todas as famílias da terra em Abraão. Então, essa palavra ela está sendo muito comum no nosso meio, né, ultimamente. Mas ela é muito comum biblicamente falando também. Apesar da primeira vez que essa palavra bem-aventurado aparece assim biblicamente da maneira com que a gente tem o significado dela ser lá no capítulo 1 de Salmos mesmo, a palavra Asher, né, no hebraico, essa palavra Asher também foi utilizada em outros textos para identificar coisas parecidas. Então havia várias palavras para identificar essa palavra, bem-aventurado. Mas o que significa bem-aventurados ou bem-aventurado? A palavra bem-aventurado, ela tem um significado um pouco mais, é um significado mais comum. Mas, em essência, ela significa, assim, bem-sucedido, uma pessoa sucedida, bem-sucedida. E ela no grego, a palavra que foi usada aqui, porque nós sabemos que a palavra usada lá no capítulo 32, da qual Paulo extrai o seu texto, é Asher, né? Mas a palavra que Paulo usa para traduzir Asher é Macários. A palavra Macários. A palavra que Jesus usa no Sermão do Monte para dizer bem-aventurado os pobres de espírito é Macários. A palavra usada pelo irmão Wesley aqui, lida pelo irmão Wesley aqui, usada por Jesus é Macários, no grego. E o que significa? Macários é uma conclusão, ou seja, uma definição de um certo tipo específico de pessoa. Um certo tipo específico de pessoa na época da Grécia Antiga, do helenismo, e na época também de Roma. Definiu o mesmo tipo de pessoa. E que tipo de pessoa era essa? Esse tipo de pessoa era uma pessoa que possuía dois grandes pilares, sendo Macários a conclusão, o terceiro pilar. O primeiro pilar era a palavra kleos, do grego, que significava glória. Glória. Então a palavra kleos significava glória. O segundo era a palavra Zoe,
que significava vida, mas não vida como nós vamos ver um pouco mais para frente, mas não vida como nós imaginamos, não vida como sobreviver, mas vida como que é a vida. E então, a terceiro pilar era a plenitude de tudo, de todas essas duas coisas, Zoe e Kleos. E aí, uma pessoa que possuía todas essas duas coisas era considerado como Macarius, uma pessoa plena. Uma pessoa plena. Então, nós temos alguns exemplos, né? E o que é Kleos? Vamos começar por aí. Kleos, no grego, porque essa palavra é retirada do grego, mas os romanos não só tiram ela do grego, mas tiram seu significado pleno do grego. Era uma pessoa que possuía glória. Glória. Mas não só que ela possuía glória, ela buscava glória. Então, o objetivo da vida dela é buscar glória. Então, dentre esses, nós vamos ver grandes personagens gloriosos. Temos Aquiles, que é o mais glorioso de todos. Aquiles é o personagem, na mitologia, né, grega, ou seja, na Odisseia, o personagem apresentado pela mitologia grega, ele é o personagem que possui mais glória. Ele tem um favor divino e ele tem um poder de batalha enorme. E o nome dele, ele diz, né, que o objetivo era que o nome dele alcançasse glória, muita glória, ele fosse conhecido. E Aquiles, ele pertencia a uma tribo numa ilha que chamava Mermidões. Claro que isso aqui não é comprovado se a guerra de Troia de fato aconteceu, se esses personagens existiram, mas os lugares de onde eles vieram e as suas filosofias existiam. E então Aquiles, ele possui uma filosofia muito parecida com a filosofia dos tebanos e dos espartanos, que era assim, uma morte, uma vida, se ele é um guerreiro, a vida dele tinha um significado maior se ele tivesse uma morte gloriosa. Ou seja, se no campo de batalha, ao lutar, ele estivesse enfrentando um grande inimigo e perdesse, mas ele enfrentou, ele foi glorioso, ele lutou, ele fez alguma coisa, seu nome é lembrado. Então nós falamos de Aquiles, nós falamos de Leônidas, nós falamos de personagens grandiosos que enfrentaram todos esses inimigos ou guerras e foram bem-sucedidos naquilo que eles chamavam de Cleo ou glória. Foram gloriosos. O mesmo conceito de glória, né? Dessa glória está também na mitologia nórdica, né? Na mitologia nórdica, eles acreditavam que se você morresse em batalha, lutando, você ia lá para os portões, né? E entrava pelos portões de Valhalla, no grande banquete de Odin, com muitos guerreiros que lutaram bravamente também, e por lutarem bravamente, eles alcançaram a glória. É a palavra grega. Então, ou seja, glória. Esses homens, esses guerreiros, eles fizeram coisas gloriosas. Hércules, outro personagem muito importante, ele alcançou a glória, e uma glória assim surpreendente. Porque ele alcançou a glória, ele fez os 12 trabalhos. E ao cumprir os 12 trabalhos, ele se tornou um deus. Ele não só morreu, mas ele foi chamado para o Olimpo e se tornou lá um deus. Ou seja, glória sem limite, né? Mas o Macarius, ele tem um grande problema, porque ele é uma definição completa. Você tem que ter tudo. Você tem que ter Zoe, você tem que ter força, glória, você tem que ser pleno. Então Aquiles, ele, por mais que ele seja um Macarius, mas ele não é o bem-aventurado. O bem-aventurado, ou seja, o homem bem-sucedido. Porque Aquiles, ele morreu lá na sua batalha. Então, ele, por mais que tenha alcançado uma glória muito grande, dentro do contexto de glória, ele não alcançou vida plena, Zoe, vida, qualidade de vida plena. Ele viveu, mas morreu. Morreu no campo de batalha, morreu jovem. Então, ele, no termo utilizado no final para definir o que é uma vida plena, Zoe faltou. Hércules teve uma vida gloriosa também de poder, mas Hércules matou os próprios filhos, né? Então ele
não pode se encaixar bem, apesar de ser um bem-sucedido, segundo eles. O mais que se aproxima de uma vida mais gloriosa, nós podemos dizer que é Ulisses, né? Nós estamos utilizando como nós estamos utilizando a terminologia grega, estamos utilizando os personagens gregos para identificar, né, dentro do contexto deles, o que eles queriam dizer com essa palavra, para entender como Paulo estava usando ela. E aí entra uma grande questão, porque o Macários também, esse bem-sucedido, indicava uma pessoa que tinha alcançado, dentro da glória e do Cleos, né, da glória, e da vida, que é a Zoe, a qualidade de vida, esse homem tinha alcançado favor divino. Ou seja, ele só conseguiu essa glória porque os deuses estavam ajudando. Ele só conseguiu essa qualidade de vida porque os deuses estavam ajudando. Então, Ulisses é um homem perfeito para identificar esse padrão, porque Ulisses, ele luta na guerra de Troia e alcança glória. Mas ele consegue voltar para casa. E ao voltar para casa, ele gasta mais 10 anos para voltar para casa, né? E durante a volta para casa acontece todas aquelas coisas da Odisseia, né? E ele fica enfrentando vários problemas, vários perigos. Mas no final das contas ele retorna para casa, retoma sua ilha de Ítaca, né? Sua residência, retoma sua esposa, seu filho. Então, ou seja, sua vida tem um arco de glória e um fechamento de Zoe, qualidade de vida, ou vida plena, porque no final ele tem um glorioso retorno, e agora ele goza a vida plena, e tudo isso porque ele foi ajudado pelos deuses, ou melhor, por Atenas, né, que o ajudou. Então vocês veem que esse ideal, Macários, não é um ideal comum, não é uma palavra simples, não é uma palavra vulgar, eu poderia dizer assim, comum. É uma palavra completa, complexa. Ela deve ter atribuições corretas. Conforme o irmão William já nos adiantou no seu último sermão, bem-aventurado, conforme ele disse lá, é alguém que alcançou um favor divino completo em Deus. E essa pessoa vive porque ela alcançou esse favor divino completo em Deus, né? Ou seja, alcançou um favor divino. Assim como nós estamos falando do Deus eterno, mas esses homens estavam falando dos deuses que eles assumiam crer, no final das contas, todo mundo está buscando viver uma vida assim, meia bem-aventurada, bem-sucedida. E cada um diz ter alcançado a sua maneira. Alguns podem não estar alcançando a definição plena. Por exemplo, Frank Sinatra escreveu uma música muito famosa, My Way. E nessa música ele canta que ele está cantando a respeito de uma perspectiva do final da vida, né? A vida passou e ele está olhando para a sua vida que ele teve e falando assim, olha, no final das contas ele está dizendo, olha, eu vivi minha vida e ao viver minha vida tive problemas, sim, tive alegrias, tive tristezas, mas não me arrependo de nada. Por quê? Eu vivi do meu jeito. Esse é o my way. My way significa meu caminho. My way. Eu vivi do meu jeito, eu fiz o meu caminho. Eu fiz tudo do jeito que eu queria. Eu sou um Macários, eu sou um bem-aventurado, eu sou bem-sucedido aos meus olhos. Tudo que eu fiz do meu jeito e fiz. Então, os erros que eu tive, fui eu quem fiz. Meus erros. E os meus acertos são meus também. Eu sou bem-sucedido. My way é de fato a filosofia atual do mundo. Todas as pessoas que existem e há um grande problema na igreja porque as pessoas não interpretam bem-aventurado da maneira correta e é por isso que elas têm dúvidas e fazem perguntas, por exemplo, por que Jesus disse bem-aventurados os pobres de espírito? Porque não faz sentido como Paulo está usando. Não faz sentido como Jesus usa a palavra Macários. Aqui que nós temos um grande problema porque há uma quebra
Há uma quebra de significado. A palavra Macários é o seu fundamento completo, que é viver uma vida plena, gloriosa, perfeita, cheia de poder e glória, com favor divino e morrer uma morte boa. Ninguém consegue viver isso. Todo mundo tem problemas na vida, todo mundo tem a noite da alma, todo mundo enfrenta ansiedades, depressões, todos enfrentam. Tristezas profundas. Todos têm momentos de tribulações. Todos erram, cometem erros, falham. Ninguém é o que planejava ser de maneira plena. Então as pessoas, pelo menos elas têm o My Way, né? Do Frank Sinatra. Eu posso não ser um Aquiles, um Ulisses, mas pelo menos eu sou um Frank Sinatra. Faço as coisas do meu jeito. My Way. Eu não sou alguém comum, simples. Eu tenho minhas características principais que mostram quem eu realmente sou. E a maneira com que eu vivo a minha vida é o meu jeito de viver e ninguém pode tirar isso de mim. Essa é a definição do ser humano e de como ele vive sua vida. E então vem Jesus. Então, se você é um grego, ou se você é alguém acostumado com a língua grega e está ouvindo Jesus discursar, e ele diz, Macários, ou bem-aventurados os pobres de espírito, você fala, pera, o que ele está falando? Pobres de espírito? Bem-aventurados que nada têm? Bem-aventurados sois quando forem humilhados? Ora, como assim? Ele não entende, então você pode dizer, ele não entende o significado da palavra. Essa é a primeira coisa que você pode pensar. Olha, Jesus não entendeu o que significa a palavra. Algum professor de português tem que ir lá e mostrar para ele a definição correta da palavra que ele está usando, porque ele não está usando a definição correta. E aí vem Davi e vai ler um texto do Antigo Testamento, e ao traduzir o texto ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. E iniquidade, você vê, ele não usa a palavra pecado. Iniquidade é a maldade. Iniquidade é o tamanho do desvio. Ora, isso não é um Macários. Um Macários é o contrário disso. Bem-aventurado seria o homem que não tem essa iniquidade. Ou seja, ou melhor, o homem que supera essa iniquidade. Bem-aventurados os ricos de espírito. É o significado da palavra. Que glória há nisso? Que zoe ou que vida há nisso? Que poder há em ser humilhado? Paulo pegou uma palavra no grego e traduziu ela para uma palavra pegou uma palavra no hebraico e traduziu ela para uma palavra no grego, mas eu acho que ele não entende as palavras. Ele fez uma péssima tradução, poderia se dizer assim. Então, o que isso significa? Como nós devemos ler? Nós devemos ter, irmãos, as definições, não as definições do que o mundo diz, é óbvio, e nós já estamos muito longe para poder voltar a pensar que nós deveríamos definir as coisas conforme o mundo define. Há uma grande questão na Bíblia. A Bíblia começa a dar definições reais para as coisas. E o problema é que o mundo definiu, ele foi definindo cada coisa como a coisa deveria ser. O pecado definiu e redefiniu a configuração humana. A mulher deve viver assim, assim, assim. O homem deve viver assim, assim, assim. Quem está definindo isso é o mundo, a filosofia do mundo. Então, quando você tem contato com a Bíblia, é óbvio que nós, por estarmos nesse mundo, vivendo nele dia após dia, nós temos esses problemas de significados. Então, vamos ao nosso primeiro versículo do capítulo 1.
do capítulo 4, perdão, que diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Agora vocês começam a entender, se vocês entendem o que é um bem-aventurado bíblico e o que era o Macarius grego. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ou seja, segundo a sua própria força, segundo a sua própria obediência, as suas próprias capacidades, sua glória. O que Abraão alcançou com a sua própria glória? Com a sua própria vida bem-sucedida? O que ele alcançou? O que nós poderíamos dizer que ele tenha alcançado? Aí o Paulo vai continuar explicando, ele vai dizer, porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar. Ele tem o Cleo, né? Ele tem a glória de Aquiles, de Ulisses, de Hércules. Ele tem do que se gloriar, sua história é digna dele, ou ele é digno da história que ele está construindo. Se, segundo a carne, ele tem alcançado alguma coisa, ele tem do que dizer assim, sou Macarius. Ele pode dizer, fiz do meu jeito. Então, Abraão poderia cantar a música do Frank Sinatra e dizer, my way, fiz do meu jeito. Porque se ele foi justificado por obras, pelo aquilo que ele fez, pela sua própria glória, ele tem que se gloriar. Tem que se gloriar. Ele tem que dizer que as coisas estão acontecendo por causa da sua própria força. Mas ele não pode, o que Paulo está dizendo, o que ele não poderia fazer jamais, nunca é se gloriar diante de Deus. Então, se ele fez, e se o que ele fez, o que ele alcançou, e no final de sua vida, se a justiça dele foi pelo aquilo que ele fez, pela glória de Abraão, que nós lemos de Abraão, a sua vida é incrível. A vida de Abraão é uma vida maravilhosa. É um exemplo para nós lermos, observarmos seus passos, aprendermos com ele, sim. Mas, se tudo isso foi ele que fez, então ele tem do que se gloriar. Ele pode se dizer, sou um bem-aventurado. Ele pode cantar a música, pode, mas ele só não pode fazer isso diante de Deus. Ele só não pode olhar para Deus e dizer diante de Deus que Deus participou. Ele não pode dar glória a Deus. E então o versículo 3 vai dizer assim, pois que diz a Escritura? Que diz a Escritura? A Escritura diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E aqui nós chegamos num ponto. O que é glória? A Bíblia está fazendo as definições corretas das coisas como elas são. O que é glória? Pergunte a Aquiles o que é glória, ele vai te responder. Foi a vida que eu tive, eu era o melhor guerreiro. Eu era o rei dos Mirmidões, nós éramos os melhores guerreiros que existiam. Eu não sei se vocês já leram, tiveram contato com a Ilíada, ou pelo menos com algum filme. Conta-se nos livros que os soldados, o rei Agamenon, ele buscava Aquiles na tenda dele para chamar ele para a batalha. Por quê? Porque se Aquiles não estivesse na batalha, os soldados ficavam moles, eles ficavam desesperados. Então, o que Agamenon fazia? Agamenon fazia Aquiles andar no meio do campo de batalha para todos os guerreiros da Grécia ver eles, para eles levantarem suas inspirações e lutarem bravamente. Eles lutavam dizendo, Aquiles está lutando conosco hoje. Se Aquiles não estava lutando com eles naquele dia, eles ficavam assim, não, Aquiles não está aqui. Não vamos ser bem-sucedidos. Eles ficavam meio fracos, enfraquecidos. Então, quando Aquiles estava no meio deles, porque Aquiles tinha essa glória, que ele carregava o peso do seu nome, o peso a força dele estar presente. Então, o que é glória? Deus está redefinindo, Jesus está redefinindo o que é glória para nós. Glória é justificação. Está dizendo, sabe o que é a glória? O Kleos do crente é ser imputado justo diante de Deus. É Deus olhar para você e dizer, é justo.
é o ato mais glorioso do cristão. É o ato em que ele mais tem glória, peso. É o ato em que ele pode dizer assim, o fim da glória é quando Deus olhar para mim e dizer justo. Justo. Então o que diz as Escrituras? Porque Abraão foi justificado. Se ele foi justificado por obras, ele tem que se gloriar, porque a glória está na justificação. Então ele fez por onde? Porém não diante de Deus, porque para Deus a glória significa o quê? Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado para a sua justiça, para a justiça. Essa é a glória do cristão. A justiça. E o que isso significa? Nós estamos agora lidando com Abraão. Estamos lidando com Abraão e agora nós vamos lidar com o versículo 4 e 5. Antes de entrarmos nele, nós temos que entender quem foi Abraão. Coloque Abraão do lado de Aquiles, Agamenon, Ulisses, são personagens fictícios, mas coloque ele diante daquilo que, de fato, os filósofos gregos concluíram finalmente, que era os maiores dos maiores macários que já existiram. O primeiro, Alexandre o Grande, um personagem real, né? Verdadeiro, existiu. Enquanto ele era adolescente, ele foi treinado por filósofos e durante a sua vida adulta ele foi aconselhado pelos maiores filósofos e conquistou quase o mundo inteiro. Quer dizer, na verdade, ele conquistou o mundo inteiro conhecido. Jovem. Ele era o sinônimo de aquilo que é glória. Seu esforço, o seu trabalho, a sua força conquistou aquilo. A sua capacidade conquistou aquilo. Então, mas aí ele não entra no caso de... Os filósofos não dizem que ele era um Macários completo, porque ele não teve uma Zoe, porque ele morreu jovem, não teve uma vida plena. Mas Marco Aurélio sim. Vida plena, grandes conquistas, mas o definitivo, o que eles chamam de o definitivo é César Augustus. Vida plena, reinado bom e glorioso, e uma vida longa. Então, coloque agora Abraão diante de César Augusto, diante de Alexandre o Grande. Ele está numa posição na qual ele é um ninguém para o mundo, Abraão. Na verdade, até hoje as pessoas estudam Abraão, mas consideram ele... os crentes consideram Abraão um grande homem. Por quê? Porque nós somos cristãos, nós lemos a Bíblia e nós começamos, à medida que nós vamos lendo, nós vamos entendendo a profundidade de quem é o personagem, né? Vamos tendo categorias corretas. Só que existe um grande problema. É quando nós começamos a idealizar esse personagem muito mais do que ele foi. Abraão, ele foi um homem comum, que viveu no seu tempo de maneira comum, e teve muitas posses. E ele foi reconhecido por grandes reis porque ele possuía muitas posses. Mas antes disso tudo acontecer, nós temos que entender quem foi ele e o que lhe foi atribuído. Por exemplo, quando você está na Mesopotâmia na época de Abraão, como que você subsiste? O que define como você vai existir ou viver ou subsistir é duas coisas. Primeiro, se você tem um grande clã. O que é um grande clã? Se você tem muitos filhos, uma família muito grande, soldados, servos, arco e flecha, espada, né? Se você tem um grande clã e se você tem recursos, muitos recursos para sustentar esse grande clã. Então Abraão, no início da história onde nós encontramos ele está com o seu pai lá na Babilônia. E lá o seu pai tinha uma grande família, né? Filhos e netos. E seu pai tinha muitas posses. Muitas posses. E parte das posses dele era compartilhada com a Babilônia. Ou seja, o pai de Abraão era um personagem muito importante na Babilônia. O pai de Abraão, bem como seu irmão, produziam estátuas de deuses
E eles adoravam esses deuses, eles eram sacerdotes desses deuses. Muito provavelmente, isso com dados arqueológicos, né, históricos e conteúdos adicionais, Abraão provavelmente era um sacerdote também. Tá? Sacerdote também. E então ele está ali no seu clã. E o que faz uma nação forte? Ou seja, o que faz um homem forte? Seu clã, em primeiro lugar. Seu clã. E Abraão tinha um grande clã com seu pai. Né? E o que é a segunda coisa que faz um homem forte? Ele ser forte. Ele ser forte. Porque um homem precisa ser forte para sustentar um grande clã. Ou para sobreviver. Vocês veem sabe esses programas de sobrevivência? Eu gostava de acompanhar, hoje em dia eu não acompanho tanto, mas eu gostava de acompanhar um canal de sobrevivencialista, em qual eles ensinavam a criar sistemas assim na sua casa, de alimentação, tal, águas, captação de água, essas coisas que esses sistemas fazem. E é uma coisa interessante, porque é um lado do sobrevivencialismo, né? Mas o segundo lado é um lado mais interessante, ele fala sobre o homem que vai criar o sistema. Então esse homem tem que estar preparado, né? Ele tem que ter força suficiente, conhecimentos técnicos, ele tem que saber sobreviver, o que comer na selva, o que não comer na selva, onde acampar na selva, onde não acampar, ter conhecimento da área. Ou seja, esse homem na selva, ele é o quê? Ele é uma ferramenta. Ele, o homem, a pessoa. Então ele é o sobrevivente. As suas capacidades garantem a sua sobrevivência. Então, esse homem é o sobrevivente, ele é uma pessoa apta, ele é a própria ferramenta. E no final das contas, se você olhar para Abraão nisso, você vai perceber que antinaturalmente, eu digo antinaturalmente de acordo com o mundo, né? Abraão ele é o oposto daquilo que se esperava de alguém da sua posição. Então, crer em Deus aqui é tomar uma atitude antinatural. É a primeira que Abraão tem que tomar. Abandonar seu clã, sua sobrevivência. E depois, há várias outras coisas que nós vamos poder falar aqui a respeito de Abraão, sobre o que ele fez, completamente antinatural, mas confiando em Deus. Então agora nós temos uma outra grande consideração a se fazer. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ou seja, se Abraão tivesse trabalhado, se Abraão tivesse, com sua própria força, feito, você poderia, o trabalho seria uma dívida, a glória dele seria dele. De fato, ele conquistou aquilo que ele devia fazer. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que o justifica, que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. E aqui entra uma questão muito interessante, que é um ponto para se perguntar, como assim o que não trabalha? Há uma grande frase que as pessoas dizem quando nós estamos ensinando as doutrinas da graça, que é, então quer dizer que eu vou ter que cruzar os braços e não fazer nada, então Deus vai me abençoar? Não é isso. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Isso é algo que acontece. É algo que é necessário que você entenda para que você possa entender o bem-aventurado. Você precisa entender que o bem-aventurado de Deus não é aquele que não trabalha fisicamente nesse mundo. É um erro de categoria acreditar que Deus está... Quando você pensa assim, não, então eu vou cruzar os braços, não vou fazer nenhuma obra, não vou fazer nenhum ato de bondade, não vou ser bom para as pessoas, não vou fazer e cumprir aquilo que a Bíblia me exige. Por quê? Porque essa salvação é pela graça, né? E é de graça. Então eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que trabalhar, né? Então, o problema é utilizar a palavra trabalho para definir essas duas coisas. Essas duas coisas não estão sendo definidas dessa maneira. O que Paulo está definindo aqui é aquele que não conseguiu trabalhar para fazer e para alcançar a justificação. É aquele que entendeu que o seu trabalho, o seu labor, ele é fora, ele é independente da justificação. Ele não te compra a justificação.
O salário do seu trabalho não é a justificação. O salário do trabalho não é a justificação. Então você não trabalha. Não é porque você não trabalha, não faz boas obras. É porque você entendeu que o trabalho do injusto e do ímpio é trabalho ímpio. Então ele não trabalha. E é alcançado por Deus. Porque Deus justifica o ímpio. Deus justifica o ímpio. O que nós temos aqui de exemplo é o ladrão na cruz. O ladrão na cruz não trabalhou. Mas ele creu no trabalho de Cristo. Então você não crê mais no seu trabalho, porque senão o salário seria considerado como justificação, glória, mas não é isso que acontece. Você crê no trabalho do Cristo que justifica o ímpio. E assim Paulo vai continuar explicando, dizendo, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. De novo, Paulo usa a mesma palavra, independentemente de obras. Versículo 28 do capítulo 3 diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Aí, novamente, ele vai reafirmar. E Davi, foi assim que Davi declara o bem-aventurado. É o homem que Deus atribui justiça, independentemente das obras da lei. Bem-aventurados. E agora nós estamos aptos para voltar no capítulo 32 de Salmos. E cantar esse texto quando nós cantamos e lê-lo aqui agora nas palavras de Paulo. Na tradução que Paulo fez, na reinterpretação, ou na interpretação correta que o mundo distorceu. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, ou seja, o que significa isso? Bem-aventurado, Macários, glorioso. Paulo está dizendo, glória verdadeira é ser justificado. Né? A glória verdadeira é ser justificado. E a Zoe verdadeira? E o que é Zoe? Zoe é qualidade de vida. Zoe é vida plena, não é sobreviver. Não é viver seus dias, passar os dias, dia após dia. É como você vive o dia em si. É a maneira com que você aproveita o dia. Então, como que eu poderia definir o Zoe? Já foi definido assim, por isso eu posso definir assim. É quando você vai num parque ou come uma comida saborosa e você diz assim, isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Essa é a palavra essa é a definição de Zoe. Vida plena, vida prazerosa, vida boa. Então Paulo está dizendo, a verdadeira glória e a verdadeira vida está presente naquele que é o bem-aventurado. E bem-aventurado é quem? Paulo vai definir finalmente. E aqui, desse texto, nós podemos interpretar, que a Bíblia interpreta ela, o que Jesus quis dizer com o que ele quis dizer. Apesar de Jesus ter dito antes, né? Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E o que me faz, então, bem-aventurado? Como eu disse, a palavra Macário significa aquele que obteve, irmãos, favor de Deus. Foi isso que o William nos trouxe também. Aquele que obteve um favor de Deus. Teve a sua vida transformada por Deus e agora ele tem uma vida, uma Zoe bem-aventurada. Por quê? Não há coisa melhor do que dizer, Deus me perdoou. No versículo 1 do capítulo 5, nós vamos entender melhor esse conceito. Por isso que a Bíblia é maravilhosa, né? Porque o que Deus está comprando para nós é a amizade dele, é a conciliação com ele, é ser livre. O que nós mais queremos ser livres? Nós mais queremos ser livres como cristãos daquilo que nos separa do nosso Deus, daquilo que entristece ele, daquilo que é contra ele.
Porque como Deus é o nosso amado, nós queremos estar próximo dele, nós queremos o receber em nós precisamos ser livres do pecado. E então, você pode entender que bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que tem o pecado, a iniquidade perdoada e o pecado coberto. E bem-aventurado o homem, ou seja, bem-aventurados aqueles, de maneira plural, né? Agora, bem-aventurado é o homem, e como o Paulo estiver dizendo, o que significa ser? O que significa ter a iniquidade perdoada? O que significa em Deus ter o pecado coberto? Significa você, no singular, homem, mulher, criança que está aqui hoje. Bem-aventurado você, a quem o Senhor jamais, para sempre, eternamente imputará nenhum pecado. Bem-aventurado o que aconteceu, que comprou para você, para sempre, a paz com Deus, a amizade de Deus, comprou para você o amor de Deus, comprou para você o Cristo. Feliz, bem-sucedido esse homem. É um homem, mulher e criança. E o Senhor nunca chamará ele de pecador. E nunca tratará ele dessa maneira. Você alcançou pela graça um estado atual e eterno. Qual é esse estado atual e qual é esse estado eterno? Você está em paz com Deus. Ele te ama. Ele te quer. Ele está com você. Ele te guardará. Ele nunca imputará o pecado a você. Por quê? Porque você foi justificado nele. Crianças que estão aqui, a coisa mais maravilhosa que vocês vão viver na vida longa que vocês vão ter, se Deus assim os permitir, é estar em paz com Deus. É ter Deus te chamando de justo, amado, querido. É Deus não olhar para o seu pecado e dizer: eu não vou estar perto de você por causa do seu pecado. O pecado não faz mais separação. Homens dessa igreja que estão acostumados a serem fortes e que devem ser, o que faz você realmente forte é ser perdoado, é estar em paz com Deus, é estar numa situação de segurança em relação a Ele, injustificado. Mulheres mentiram para vocês e estão mentindo para nós dia após dia, dizendo que submissão é um ruim. Bem-aventurado vale para todos, porque todos os bem-aventurados são submissos. Não há como você ser bem-aventurado, homem, mulher, criança, hoje sem ser submisso, sem estar debaixo. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que nada têm, bem-aventurados os humilhados, né? Aqueles que forem humilhados, aqueles que se humilharem. Então, ou seja, bem-aventurado será você, mulher, na submissão. Por quê? Ali você vai perceber, dentro do contexto, porque, irmãos, nós já passamos muito tempo. As coisas mais horríveis são pregações a respeito de casais, assim, pregações de casais. Vem na internet, muitas vezes tem palestras. As pregações de casais são sobre como que o homem tem que ajudar a mulher a lavar a vasilha e ajudar nas tarefas de casa, e como que a mulher também tem que fazer algumas coisas, como por exemplo, sei lá, ajudar o homem a conquistar alguma independência, né? Porque parece que tudo está oprimindo os dois e os papéis estão errados. Então o que vai consertar? É o homem tal ir lá e cuidar da casa, né? Ajudar a cuidar da casa.
Ou a mulher fazer alguma coisa também que eles colocam lá, porque eles acreditam que um método específico vai salvar seu casamento. Faça sim, vai salvar seu casamento. Cumpra e obedeça as tarefas assim, vai salvar o seu casamento. Seu casamento precisa que você, homem e mulher, sejam bem-aventurados bíblicos, macários bíblicos, ou seja, humilhados diante de Deus. Diante de Deus, vocês têm que se humilhar. Você, homem e mulher, vocês têm que entender que um e o outro nada são diante de Deus. Então você vai começar a considerar a sua esposa um bem precioso. Se você nada é, e diante de Deus vocês dois são iguais, você vai começar a considerar a sua mulher um bem mais precioso. E a mulher vai considerar o homem um bem mais precioso. Nesse caso, é porque as duas pessoas perceberam quem elas são diante de Deus. Bem-aventurados diante de Deus. Então, irmãos, encerrando nosso sermão de hoje, você pode viver a vida conforme o mundo tem ensinado. My way. Eu não sou o grande, mas pelo menos eu vivo do meu jeito. Vai, faça assim. Ou você pode dizer assim: Deus, nada eu tenho para te oferecer. Nada. Eu não tenho nada nas minhas mãos para te oferecer. Nada. Miserável, pobre, cego e nu. Então você se submete, você se humilha na presença de Deus. Então bem-aventurado é você, como Abraão, cuja iniquidade foi perdoada e os pecados foram cobertos. Bem-aventurado você, homem, mulher e criança dessa igreja hoje, a quem o Senhor jamais atribui iniquidade. Vamos orar, vamos ficar de pé. Santo Deus, nós te agradecemos por mais um momento que podemos falar a Ti. Agradecendo, Pai, pelo sermão, agradecendo, Senhor, pela palavra lida, agradecendo porque o Senhor, com a sua grande misericórdia, nos comprou, através do seu Filho, esse dia de hoje, nos comprou o perdão de pecados, e nos comprou, Senhor, a bem-aventurança. Nos comprou, Senhor, a bem-aventurança que é estar em paz contigo. Obtivemos o favor do Senhor, porque estamos em paz contigo para sempre. Porque um dia o Senhor, na cruz, deu seu Filho para morrer em nosso lugar. E Ele pegou os nossos pecados e aplicou sobre si. E então, Senhor, aplicou em nós a vida dele, a zoe verdadeira, na qual finalmente estamos inseridos. Faz isso em nós, Senhor, glória em nome de Jesus. Amém.